primeira carta aos Coríntios, no versículo 24, eu gostaria de mencionar o que o Senhor tem colocado no meu coração durante essa semana, e especialmente durante o dia de hoje. Eu gostaria de falar sobre a memória de Cristo. Amém? Aqui diz a palavra de Deus: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, em memória de Cristo. Amém, irmãos? Então eu gostaria de falar a respeito disso, não é, para que a gente possa entender algumas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa é a ceia do Senhor. Ela tem alguns requisitos, algumas funções. Existem muitos estudos na passagem, não é, da primeira carta aos Coríntios a respeito da ceia. Existem muitas passagens, existem muitas mensagens aqui, mas existem 3 mensagens básicas que nós precisamos saber quando nós estamos ceando diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A primeira coisa, irmãos, é lembrar, como nós falamos a esse momento, fazer memória do sacrifício de Cristo. Quando nós juntamos para cear, um dos motivos principais da ceia é lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então essa é uma das funções de estarmos juntos aqui para celebrar. Lembrar do momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. E não somente vida, mas vida em abundância. Quantos podem dizer amém? Amém. A segunda parte, irmãos, se encontra... A segunda parte, no caso da mensagem, é examinar. A função da ceia nos traz uma reflexão. Eu preciso me examinar. Eu preciso saber como é que eu estou. Uma das coisas que nós fazemos na ceia é nos examinar. É verdade que esse examinar aqui, ele deve ser algo contínuo, presente na vida de cada crente, a cada dia, a cada momento, em cada coisa que você faz. Porém, quando chegamos na ceia, é um momento de reflexão, é um momento onde nós nos examinamos, é um momento onde nós olhamos para que possamos participar da ceia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a segunda e a terceira parte da mensagem é a função de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos tentar lembrar as 3 funções. A primeira dela é o que, irmãos? Lembrar. Todo mundo esqueceu, não é verdade? Então vamos lá. A primeira é lembrar. A segunda é um de cada vez. Examinar. E a terceira, preparar. Vamos de novo? Lembrar, examinar e preparar. Amém? Então, quando você vem à ceia do Senhor, quando você se prepara para tomar a ceia do Senhor, você precisa pelo menos desses 3 itens na sua ceia. Você precisa examinar a sua vida. A palavra de Deus diz, irmãos, ainda na primeira carta, como nós acabamos de ler, não é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? No versículo 28 ele diz o quê? Ele olha, ele nos ensina a nos examinar, não é? E aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 28, a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, a palavra discernindo, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Então veja só, e no versículo 26, como nós acabamos de ver, no versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, é um anúncio da morte do Senhor. Então nós temos esses três elementos
na ceia? Lembrar do sacrifício de Jesus, examinar a nós mesmos e também prepararmos para a sua vinda. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bebi alguma coisa hoje, está meio salgado e minha boca está um pouco seca. Vou deixar isso aqui. Uma das coisas, irmãos, que eu gostaria de fazer é entender a importância da memória cristã. Os políticos dizem que nós não temos memória, né? Algumas pessoas no Brasil dizem que nós não temos memórias. Dizem assim, olha, não tem memória, o brasileiro não tem memória. No ano que vem ele volta a votar novamente nos políticos, né? Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos entender a importância da memória. Eu me lembro da minha infância, né? Quando criança, eu gostava de fazer um monte de coisa, comer. Eu acho que naquela época todo mundo, se não teve, poucos aqui não tiveram, mas aqueles copinhos que era feito de geleia de mocotó, né? O pessoal comia geleia e ficava com um copinho. Era ou não era? Quem não se lembra disso, não é verdade? A memória começa a nos fazer reviver, não é? Algumas pessoas não era de mocotó de base, era do copo, não é? Algumas outras pessoas lembram de alguma coisa da sua infância, alguma coisa que quando você se lembra, você aciona aquele mesmo sentimento. É assim ou não é? Então a memória é algo importante, irmãos. É importante para as nossas vidas. Eu lembro também, não é? Uma coisa muito interessante na minha infância era que o pobre ele não troca de roupa, né? Era roupa que trocava de pobre. Ia passando do meu irmão, passar do meu irmão para mim, e de mim para o outro meu irmão mais novo. A gente vai se lembrando de algumas coisas e a gente começa a reviver aqueles momentos. Então a memória é algo importante. Por isso que a palavra de Deus diz, fazer isso em memória de mim. Recobrar a memória. Fazer com que você volte a pensar nas coisas que estão acontecendo. Fazer com que você volte a pensar nas coisas que o Senhor já fez. Nas coisas que você participou com o Senhor. Isso é importante. E quando eu estava fazendo esta menção, irmãos, eu comecei a me lembrar de muitas coisas dentro da Bíblia que traz a memória. Por exemplo, no Salmo 101, a partir do verso 1, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E aí no verso 2 ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, o salmista fazendo com que a sua memória comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ele não te esqueça dos benefícios. Não se esqueça do que o Senhor já fez por você. Não esqueça do que o Senhor faz pela sua vida. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Veja que tudo para os judeus era algo, ou servia como algo de memória. Quando nós lemos, por exemplo, a passagem de Josué no capítulo 4, nós encontramos ali, irmãos, um grande marco de memória. A palavra de Deus diz, quando no capítulo 4, versículo 5, e disse-lhe, passai adiante a arca do Senhor no meio do Jordão, e cada um levante pedras sobre o ombro, segundo o número da tribo de Israel. A palavra de Deus diz que quando eles passaram pelo meio do Jordão, eles tiraram do meio do Jordão pedras. Para que isso? Cada um das tribos, o número das tribos, as 12 pedras, eles levaram e colocaram do outro lado do Jordão. Colocaram ali, fizeram um monte de pedras, fizeram como um altar, adoraram ao Senhor, ungiram, agradeceram ao Senhor, e disse o Senhor assim, é para que o povo, quando olhe para essas pedras, para que quando os filhos de Israel olhem para essas pedras, saiba exatamente o lugar onde o Senhor te fez passar a pés enxutos pelo Jordão. Se você pode, glorifique o nome do Senhor Jesus. Ou seja, era Deus dizendo assim, recobre a memória, recobre a sua memória. Porque nós, irmãos, que somos do campo ocidente, nós não guardamos muitas vezes as coisas boas. Nós não guardamos os momentos bons.
nós não guardamos as coisas que nos fazem engrandecer o nome do Senhor. Muitas vezes nós guardamos o que é ruim, a má palavra, a situação complicada. Às vezes as pessoas guardam a mágoa, fazem daquilo a sua pedra, e muitas vezes ao invés de caminhar, a pessoa fica parada no mundo espiritual. Então o Senhor está nos dizendo nesta noite, aleluia, em nome do Senhor Jesus, comece a se lembrar que é o Senhor que vai diante de vós, é Ele que abre o mar vermelho, é Ele que abre o Jordão, é Ele que tem colocado altares do outro lado do Jordão, para que você nunca esqueça, aleluia, que Ele é o Senhor da sua vida. Se você pode, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Mas não somente, irmãos, do lado de fora para os outros. A palavra de Deus diz que eles levantaram um altar lá dentro do Rio Jordão. E aí na palavra de Deus diz que esse altar está lá até o dia de hoje. Então, quando a gente pensa assim, na verdade, até o dia que foi escrito essa passagem, né? E aí a gente fica pensando assim, mas para que era aquele altar? Um altar onde ninguém vê. Um altar onde voltou as águas e fecharam-se e ninguém vê aquele altar. Mas a importância daquele altar era algo tão grande que a palavra de Deus fez questão de mencionar que existe um altar lá no meio do Jordão. Para quê, pastor? Para que você possa se lembrar, aleluia, você com Deus, a sua experiência particular com o Senhor, aleluia, onde não existe esposo ou esposa, onde não existe irmão ou irmã, pai, filho, avô, aleluia, é você com o Senhor, é a experiência que você cria, aleluia, e Deus está dizendo, não esqueça, aleluia, das experiências particulares com Deus, aleluia, porque é isso que nos faz fortalecer, é isso que nos dá âncora, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz, quando alguém diz assim, mas o que é que você está fazendo e por que está lá, e por que você diz, eu sei, aleluia, o que eu tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu tenho experiência particular com Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Já mencionei algumas vezes, mas, irmãos, o que manteve Israel uma nação, o que manteve Israel 40 anos no deserto, e depois peregrinando pelas terras sem ter a sua nação, o seu lugar, aleluia, com certeza foram as memórias. Quando eu estava lendo hoje, comecei a lembrar de algumas coisas. Eu me lembrei, por exemplo, do Mezuzá. A palavra de Deus diz lá na carta, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 20, a palavra de Deus diz, escreve as leis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. Ou seja, se você entrar na casa de um judeu, você vai ver um negocinho assim, cheio de letra hebraica, aquilo se chama um mezuzá. Dentro, lá está escrito toda a lei do Senhor, não é, pelo menos 10 mandamentos ali escrito, e toda vez que ele passa, ele não esquece, ele passa a mão ali, toca e entra dentro de casa. Ou seja, o mezuzá é uma maneira de lembrar que quem está guardando a sua casa, aleluia, que quando lá no Egito eles estavam saindo e o anjo da morte ia passar por sobre as casas, aleluia, foi colocado nos umbrais da porta, aleluia, o sangue do cordeiro, para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, ele olhasse e visse que já tinha sangue, e ele passasse por cima e não entrasse na casa. Era uma maneira de Deus dizer, estou protegendo a tua casa, aleluia. Então todas as vezes que entra um judeu na sua casa, ele toca dizendo, estou lembrado, aleluia, que quem guarda a minha casa é o Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas Deus está falando conosco nessa noite. Quem guarda a sua casa é o Senhor, quem guarda o seu matrimônio é o Senhor, quem guarda a sua vida é o Senhor, quem guarda os seus bens é o Senhor, aleluia. Quando você entra na sua casa, o símbolo
símbolo do Senhor está lá, dizendo assim: aqui está, aleluia, proteção na tua casa para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e colocarás as minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, atá-las como um sinal na mão, e vos serão como frontais, ou seja, como testeira, aleluia, entre os teus olhos. O judeu olha para isso e eles criam uma coisa chamada tefilim. Ainda essa semana eu estava olhando como se amarra um tefilim. Não sei se os irmãos já viram um judeu orando na sua hora de oração. Ele vai fazer a sua oração, ele amarra aqui no seu braço, o que é direito, destro, né? Ele amarra aqui no seu braço esquerdo. E aqui no seu braço esquerdo ele tem uma caixinha preta. Se você quiser anotar, você pode anotar e fazer a pesquisa na sua casa. Se chama tefilim. É uma caixinha preta, e dentro dessa caixinha preta está lá os 10 mandamentos, que era a lei do Senhor. E ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: atá-las nas tuas mãos. Então ele vem e amarra a partir daqui. E existe toda uma cerimônia para amarrar aquilo. Ele amarra a primeira parte, e aquela caixinha tem que ficar de encontro ao seu coração, e tem que ficar uma distância boa aqui do cotovelo, e ele amarra o cotovelo em 3 partes, formando a letra Shin, que é um VW assim, de cabeça para baixo, a letra Shin. Depois ele enrola 7 vezes no braço, amarra pela mão, segura na mão, e então ele coloca o da testa. E aí, antes de colocar o da testa, ele começa e faz uma reza. Ele faz uma oração, na verdade, não é? Ele diz: Bará Adonai Eloheinu melech haolam. E ele faz a oração, não é? Coloca na sua testa, amarra. Depois ele continua aqui amarrando na sua mão, amarra os 3 dedos, amarra na mão, segura e continua a sua oração. E eu fiquei pensando: meu Deus, quanta coisa para orar. A gente mal se ajoelha, não. Tem gente que faz aquela oração de caçador, só encosta o joelho assim e acabou, né? Tem aquele crente que faz a oração 6 horas, né? 6 horas por mim lá na igreja e tal. E eu disse assim: ele só faz a mesma oração toda vez. Ele faz a mesma oração toda vez. Amarram no braço, mas é uma cerimônia, tem que amarrar até a parte da mão, não termina de amarrar, coloca daqui, faz a oração, coloca daqui para terminar e continua orando e faz movimentos na sua oração. E eu fiquei pensando: meu Deus, quanta coisa para fazer uma oração. E então eu fiquei escutando um rabino falando a respeito daquilo. Ele diz assim: nós queremos nos lembrar, é importante a oração para nós. A oração não é de qualquer jeito. E eu fiquei olhando e dizendo: meu Deus, que coisa tão interessante. Eles amarram, eles forçam ali, faz a letra ali, tudinho direitinho, porque eles entendem que a oração é algo importantíssimo. É o momento onde eles entram em contato com Deus. E a primeira coisa que eles fazem é agradecer, é glorificar o nome do Senhor. E eles continuam ali amarrando e lembrando e dizendo: Senhor, eu te louvo, tu és santo, glorificando o nome do Senhor. E a gente começa a ver, e ele diz: aquilo é um sinal, aquilo é o que o Senhor mandou nós fazermos, então nós fazemos. E eu fiquei pensando: é por isso que essa nação, durante tantos anos no meio do deserto, durante tanto tempo cercado de inimigos, eles continuam, aleluia, na presença do Senhor. É porque eles fazem memória, é porque a memória deles está lá no céu. Ele diz toda manhã: aleluia, eu quero orar, eu quero rezar, eu quero colocar na presença do Senhor. Eles vão lá, colocam, amarram e fazem as suas orações. Eu gostaria de te lembrar: o Senhor, aleluia, está olhando para nós a cada dia. Aquele que ora, aquele que apresenta, aquele que glorifica, que exalta, que coloca a sua família diante do Senhor, que adora o Senhor no momento da luta, da perseguição. Aleluia, ele está dizendo: Senhor,
Senhor é que me guarda, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me guarda. Glorifique o nome do Senhor nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A memória é importante. Por isso que o Senhor diz assim: fazer isso em memória de mim. E não somente isso, irmãos, tudo para o judeu é uma memória. Estava estudando essa semana a respeito do Kippá. O Kippá não tem uma origem bíblica, não tem uma origem no período bíblico, mas no período talmúdico eles entenderam que deveria cobrir a cabeça. Eu não sei se vocês já viram um judeu ortodoxo, ele usa assim uma capinha aqui em cima, não é? Redondinha assim, eles chamam de Kippá, que é justamente a palavra de Kippá vem de capa, não é? De cobrir, de guardar. Eles estavam dizendo assim: olha, a nossa memória do Kippá é entender que debaixo do Kippá sou eu que respondo, sou eu que faço, mas eu sei que existe algo acima de mim. Aleluia. Tudo é uma memória, tudo é algo para fazer memorizar ou lembrar que Ele existe, que o Senhor está lá, que existe um Deus acima de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem o tzit, que é aquelas trançazinhas que eles têm aqui na sua roupa, que foi ensinada também no livro de Números, capítulo 15, versículo 38 e 39. A genealogia, irmãos, também é uma maneira de lembrar da sua descendência. Nós brasileiros, nós não sabemos muito mal quem é o avô. Depois do avô, para se lembrar do bisavô já fica difícil. Eu não me lembro nem do meu bisavô. E aí pode perguntar para qualquer judeu ortodoxo, ele vai dizer toda a sua linhagem, desde o avô, o bisavô, o tataravô, o tataravô e tantos avós que tem para trás. Ele sai dizendo por quê? Porque a genealogia é uma maneira deles identificarem a raiz de onde eles vieram. Aleluia. E a promessa que Deus tem para aquela nação, para aquela tribo. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos a descendência do Senhor Jesus. E a promessa é que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu anotei muitas coisas aqui, irmãos, e eu não gostaria de mencionar tudo, porque vai tomar muito tempo da pregação. Mas eu gostaria de fazer você entender o porquê que essa nação durou tanto tempo e permaneceu adorando Deus Todo-Poderoso. É porque a memória é algo importante. A memória é algo importante tanto para te fazer avançar, quanto te fazer retroceder. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro dos Salmos, no Salmo 77, a partir do versículo 6, ele diz: de noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. E ele disse: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a sua promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E quando ele começa a ler isso, a cantar isso, ele estava dizendo: será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que ele se esqueceu da promessa que ele tinha para comigo de geração em geração? Será que ele esqueceu? E aí quando chega no versículo 10, ele olhou e disse: isso é enfermidade minha. Aleluia. Ele disse: logo lembrei dos anos do Altíssimo. Ou seja, enquanto ele estava olhando para as coisas ruins que estavam acontecendo, estava olhando para as coisas que não estavam se concretizando, ele disse: olha, eu estou olhando e estou vendo que nada está acontecendo, tudo que Deus prometeu que ia acontecer não está acontecendo e tal. Depois ele para e diz: não, isso é enfermidade minha. Aleluia. Então ele para e começa a se lembrar, aleluia, dos anos em que o Altíssimo o abençoou, o guardou, o protegeu, levantou, supriu, trouxe para este país para te abençoar, para glorificar o nome do Senhor na tua vida.
vida, para te fazer diferente, para transformar a tua vida, para guardar os teus, para abençoar os que estão lá através da tua vida aqui, para abençoar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia, dele é a tua direita, ele está na frente, ele está atrás. Começa a adorar o nome do Senhor, começa a lembrar que foi ele, aleluia, que durante todo esse tempo eu tenho andado, como falou a irmã aqui, com certeza nós já passamos por alguém que tem esse vírus, mas o Senhor está na frente, está do lado, está do outro, está atrás. O Senhor é quem guarda a sua igreja. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. É nós começarmos a nos lembrar do Senhor, é nos lembrar das coisas boas. As lutas virão, os problemas chegarão, mas nós nos lembramos das coisas boas. Nós começamos a nos lembrar, fazer memória das coisas que o Senhor já fez na sua vida, como Ele tem te guardado, e aí você vai criar força para prosseguir, para se levantar, para ser uma nação abençoada, para ser uma família abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando do lado, para de ficar olhando para as palavras erradas, as palavras negativas, as coisas que aconteceram, que os outros falaram, o que os outros deixaram de falar, e começa a olhar, aleluia, para o Senhor. Começa a dizer: o Senhor me abençoou, Ele me guardou, aleluia, Ele me trouxe, foi Ele que me consagrou, foi Ele que me separou, foi Ele que me chamou, aleluia. Então adora o nome do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Estava dando uma palestra essa semana, junto com alguns obreiros, não daqui da igreja, mas ali do Brasil, e fiz menção a respeito do qual eu não creio, eu não faço a Santa Ceia pela internet, porque os pastores todos estavam perguntando, elaborando, dizendo: mas como é que nós fazemos? Será que nós vamos? Alguns já estão fazendo pela internet, e outros fazendo, e outros dizendo: e por que? E agora? Será que tem um respaldo teológico? Como é que funciona? E eu comecei a dizer assim: irmãos, dentro da passagem bíblica de um lado a outro, para os judeus é memória de tudo. A roupa é uma memória, as tranças é uma memória, o kipá é uma memória, o maná é memória, tudo é memória. A única coisa que o Senhor pediu para a igreja de hoje, aleluia, a igreja inserida no contexto do Senhor, aleluia, que somos nós. Ele disse: a única coisa que Ele mandou, que Ele ensinou, foi dizer: faça isso em memória de mim. Aleluia. Ele disse: quando vos ajuntais para comer. Ele não disse quando você estiver lá na sua casa, na internet, quando você estiver lá não sei aonde. Ele disse: quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, e faça isso em memória de mim. É o único momento onde nós chegamos, juntamos e dizemos: nós temos comunhão um para com os outros, em nome do Senhor. Ainda que muitas vezes o inimigo queira nos fazer dividir, mas o Senhor nos vai somar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. O Senhor dizendo: é o momento onde nós nos juntamos, é o momento onde nós nos confraternizamos, é o momento onde nós estamos juntos para celebrar. Aleluia. Eu disse: eu não tenho como fazer pela internet. Aleluia. Eu posso até orar aqui e levar para lá, eu posso até orar aqui e alguém levar para sua casa, eu posso até orar aqui, aleluia, ou levar para alguém que está enfermo, ou por algum motivo não pôde, mas o Senhor está nos ensinando, é para nos juntarmos, para lembrar de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Eu não sei se você já começou a trazer a memória, aleluia, o porquê você está aqui nesse país, como você chegou, como Deus abriu a porta lá no Brasil, como Ele te trouxe, aleluia, como Ele mandou
fica. Aleluia, algumas vezes nós nos ficamos até invisível. Um está do lado, outro está do outro. Aleluia, mas o Senhor nos faz passar e chegar do outro lado para a glória do nome do Senhor. Está te trazendo à memória alguma coisa nessa noite? A Santa Ceia do Senhor é para nos fazer memória, aleluia, de quanto o Senhor já te falou e quantas vezes Ele tem confirmado: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te guardo, eu tenho algo contigo, eu irei fazer. Aleluia, o tempo é do Senhor, a hora é dele, mas é para a glória do nome do Senhor. Não duvide, é o Senhor que está te guardando. Aleluia, adore o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, juntos. Essa é a única festa onde nós paramos para analisar a nossa vida. Nós viemos muitas vezes, irmãos, ao culto, nos cultos de domingo para receber. Vou lá para adorar o nome do Senhor, vou lá para receber uma palavra. E é verdade. Quando nós viemos ao culto, nós não viemos somente vou lá e ser alguma coisa automática, não. Nós, quando viemos ao culto, nós viemos para ouvir o Senhor falar conosco. Se nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais, você vai ver o Senhor dizendo orientação semanal para cada um, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor revelou no meio da sua igreja? Quantas vezes o Senhor disse: olha, cuidado, cuidado, porque o inimigo está tentando roubar a tua vida. Quantas vezes, eu me lembro uma vez, irmãos, que nós estávamos ali em Washington DC, e eu estava pregando e eu coloquei um irmão para pregar, e normalmente nós deixamos um tempo grande para a pregação, e o irmão pregou em 15 minutos, ele me devolveu o microfone, e eu disse: meu Deus, 15 minutos, o que é que aconteceu? E eu fiquei assim, meio que sem saber, olhei alguma coisa na Bíblia, e aí eu subi, porque o irmão já me entregou o microfone, eu subi, e eu disse: irmãos, vamos fazer uma oração em cima do que o irmão falou e tal, e começamos ali a orar, e no momento em que eu estava orando, o Senhor falou assim: acidente no Brasil. Aleluia, eu chamei a igreja e disse: irmãos, o Senhor falou comigo, acidente no Brasil. Então vamos levantar um clamor, porque o Senhor irá guardar alguém no Brasil. Começamos a clamar ao Senhor, e naquele momento eu comecei a citar, dizer: olha, enquanto tem um irmão de joelho, tem um irmão em pé. Enquanto tem uma mãe de joelho, tem um irmão, um filho em pé. Enquanto tem uma irmã, aleluia, tem uma outra irmã em pé. E comecei a adorar o nome do Senhor. O culto foi uma bênção, adoramos, glorificamos, foi uma coisa maravilhosa. Terminou o culto, nós fomos para casa, tudo normal. No outro dia de manhã eu estava despreocupado, acordei cedo, quer dizer, acordei ali, minha esposa estava já fazendo algumas coisas, e eu vi uma mensagem. E a mensagem era a mensagem no meu celular dizendo assim: olha, minha irmã mais nova falando assim: olha, o nosso irmão mais novo, aconteceu um acidente de moto. Mas eu não me preocupei muito, porque ela não falou nada. Se fosse alguma coisa grave, ela me telefonaria, ela falava alguma coisa. E eu falei, fiquei assim pensando. Aí eu falei para minha esposa: olha, aconteceu um acidente com meu irmão Williams. Aí ela disse assim: Washington, você se lembra de ontem? E eu disse: o quê? Ela disse assim: ontem à noite você falou acidente no Brasil. E aí me veio logo a atenção. Aí eu digo: vou ligar para minha irmã. Liguei para minha irmã. E a minha irmã disse assim: pois não, Washington. Eu disse assim: o que é que aconteceu? Ela disse: eu ainda não sei. Eu sei que ele foi acidentado, foi levado para o hospital, mas eu ainda não sei, eu estou indo para lá e tal. E eu disse assim: Simone, que horas foi que aconteceu? Porque o irmão me entregou o microfone, irmão, às 8 horas. Às 8, quer dizer, eu entreguei às 8, ele me entregou 8h15, mais ou menos, às 8h30 eu estava orando por ele. Aí eu falei para ela assim: me diz uma coisa, que horas aconteceu o acidente? Ela disse: 9h30 da noite. Aí eu disse: bom, então não foi 9h30, então sim, 9h30 já foi uma hora depois. Aí daqui a pouco, quando eu desliguei o telefone, veio a minha memória: nós estamos exatamente uma hora, nós estávamos justamente uma hora de fuso horário. Aleluia. Eu dobrei os meus joelhos e adorei o nome do meu Deus.
Porque quando você vem a este lugar, o Senhor te dá orientação. Aleluia, Jesus. Ele está aqui nessa noite. Ele orienta a sua igreja como entrar e como sair. Ele é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É Ele quem te guarda. É o Senhor dizendo, ao invés de guardar as coisas ruins, as palavras, alguém que olhou para você atravessado, alguém que falou alguma coisa, volta novamente a lembrar, aleluia, que é o Senhor que te guarda, aleluia, que é Ele que cuida da tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Comece a lembrar das coisas boas, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a ver que é o Senhor que cuida de você, aleluia, comece a ver que é Ele que te trouxe, é Ele quem te guarda, é Ele que é a tua sombra. Para nessa noite e coma deste pão e beba deste cálice, anunciando, Ele voltará, aleluia, para buscar a sua igreja. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Preciso correr, senão não vou falar nem dos outros dois. Aleluia. Mas eu quero falar um pouco de examine-se, pois, o homem a si mesmo. Existe algo que nós precisamos fazer. Nós não podemos, irmãos, a cada dia vir para a igreja de qualquer jeito. Às vezes a gente está tão desconcentrado porque faz uma coisa ou outra, aí a gente para e fica desconcentrado. Aleluia, Deus está dizendo, para, Maria. Ah, mas é porque eu tenho tanta comida para fazer, eu tenho tanta coisa. Deus dizendo, para, calma, aleluia, porque Marta escolheu a melhor parte. Aleluia, a melhor parte é ouvir o Senhor. Ah, pastor, mas eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha trabalho, eu ia para o trabalho, eu ia fazer assim, eu não fui na igreja por causa do trabalho, porque isso, e Deus dizendo, acalma, aleluia, começa a te examinar a você mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, aleluia, porque o Senhor está falando, aleluia, e quando Ele fala, nós aguardamos na resposta, para a glória do nome do Senhor Jesus. Como nós falamos aqui no começo, examinar não é algo que você examina na hora de tomar a ceia. Como nós falamos no versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então não é somente examinar, nós já falamos a respeito disso aqui. Não é olhar para mim e dizer, não, eu estou bem, eu estou bem, estou alegre, eu estou feliz. Não, o examinar é examinar através da palavra de Deus. Por isso que eu falei, o examinar, irmão, não é num momento somente. Não é olhar e dizer assim, bem, eu não briguei hoje com meu esposo, eu não xinguei minha sogra, então eu estou bem. Não é? Estou bem. Não. O examinar é quando você está lendo lá em casa e você lê lá no livro de Mateus capítulo 5, quando ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos? Ouviste o que foi dito lá aos judeus? Ele diz assim para eles, ele disse, não matarás. Mas ele disse, mas para você, ele disse assim, só de você chamar o seu irmão de raca, você já é culpado. E aí quando a gente vai examinando isso, a gente vai dizendo, meu Deus, aleluia, como foi mencionado aqui pelo Felipe, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, aleluia, quando diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou pular para a gente não perder muito tempo. Lá no final ele diz assim, mas perdoai os nossos inimigos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia, é o Senhor, aleluia, nos fazendo examinar. E aí quando nós examinamos, nós começamos a dizer, tem algo errado. Aleluia, aleluia, eu preciso mudar, eu preciso andar
amar, eu preciso perdoar, eu preciso cuidar, para que eu possa viver para a glória do nome do Senhor, para comer deste pão, para beber deste cálice. Aleluia, o Senhor está nos ensinando, mas tem que olhar com olhos espirituais. Quantos podem dizer amém? Se não olhar com olhos espirituais, o exame é muito fraco. Você já imaginou você chegar lá com todos os sintomas do coronavírus e dizer assim, faça o exame, a pessoa olhar para você e dizer, você está bem, pode ir para casa? Você vai tranquilo, irmão? Ele olhar para você e dizer assim, olha, pastor Cleber está bem, também pode ir, pastor Cleber, pode para a sua casa, o senhor está bem. Você, não, meu amigo, não é bem assim não. Faça o exame direitinho aqui, tira o sanguezinho aqui, veja se a minha temperatura está boa, veja como é que estão as coisas, não é? Se eu estou espirrando muito, como é que está a situação, na verdade. A gente não quer saber de uma maneira, não examinar, irmãos, é ir um pouquinho mais a fundo, e ainda mais quando se trata de algo espiritual, tem que ver de maneira espiritual. Ou você está achando que numa semana de jejum, numa semana de oração, de jejum, o inimigo ia ficar quieto? Claro que não. Aleluia, nós temos que olhar e guardar e vigiar para que o inimigo não tire a tua coroa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, versículo 61, e disseram-lhe, e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ora, o Senhor falou que ele poderia derrubar o templo e seria reedificado em 3 dias, e eles estavam pensando que era o templo de Salomão, não entendiam. Por quê? Porque os olhos eram naturais. E os olhos naturais não conseguem ver as coisas espirituais. Jesus estava falando de si mesmo, que ele morreria, mas em 3 dias ele ressuscitaria para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, você lembra de Nicodemos? Ele olhava de maneira natural. O Senhor olhou lá no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 3 e 4. Ele chega, Jesus olha para ele e diz assim, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, olhando de maneira natural, olhou e disse assim, não, mas você acha que a gente tem como dessa idade, desse tamanho, voltar para o ventre da nossa mãe? Ele disse, não é isso. Aleluia, você não está entendendo, é de maneira espiritual. Aleluia, aquele que não nasce da água e do Espírito. Olhe, em nome do Senhor, o que o Senhor está falando é algo espiritual. Se você olhar de maneira natural, você pode pensar outra coisa, mas quando você começa a olhar de maneira espiritual, você começa a ver e examinar que existe algo diferente naquele que está na presença de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, quando a gente olha de maneira espiritual, você olha para o seu irmão e começa a dar glórias a Deus. Aleluia, porque ele está aqui, porque ele está guardado, porque ele está na casa do Senhor. Aleluia, tem gente que diz, eu não vou nem lá na igreja para não ver aquela irmã. Aleluia, tem que olhar de maneira espiritual, tem que saber que é o Senhor que está guardando, que é o Senhor que cuida, que é o Senhor que opera, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Examine-se de maneira diferenciada, examine-se de maneira espiritual. Aleluia. Quem é que com os olhos naturais pode entender o milagre do perdão? Quando eu perdoo, eu sou perdoado pelo Senhor. Quem é que pelos olhos naturais pode entender, irmãos, o milagre do dízimo? Eu tiro a 10ª parte e ainda o Senhor me acrescenta mais. Ou seja, eu entrego para o Senhor e o Senhor continua me abençoando e não falta. O Senhor abre porta, o Senhor faz com que as coisas diminuam de preço. Eu me lembro que uma época eu fui fazer eu estava no campo missionário e me mandaram para um lugar e o salário não ia dar para cobrir todas as coisas. E quando eu cheguei lá, somei, calculei, não dava. E quando foi no meio da semana, quer dizer, no meio do mês, antes de completar o mês,
vez, aleluia, chega uma carta do governo dizendo assim: olha, você mudou para uma cidade muito tranquila e o seu seguro vai diminuir. Aí o seguro diminuiu, aleluia, veio a providência e cobriu o que eu precisava. Escuta, aleluia, o Senhor está cuidando, e quando Ele está cuidando, aleluia, somente o Senhor que opera milagres. Aleluia. Então não fique se examinando de maneira natural. O que eu estou fazendo aqui? Aleluia, você está no centro da vontade de Deus. Mas como é que as coisas não estão abertas? As portas se abrem, aleluia, onde você não imagina que elas vão se abrir, e na hora que você não imagina. Então quando você, aleluia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aleluia, a gente começa a dizer: o Senhor, aleluia, vai continuar mandando alimento, aleluia, porque Ele é Senhor da minha vida. Adoro o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, não tem muito tempo, irmãos. Eu gostaria, diante de você se examinar, eu gostaria de falar da preparação. A palavra de Deus diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se prepare. Se prepare. Lá no Egito, a palavra de Deus diz que quando o anjo da morte ia passar, o Senhor falou para aquele povo e disse assim: olha, coma a ceia com cajado na mão, com sapato nos pés e com o lombo preparado, cingido. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Quando passar por cima, aleluia, o anjo da morte, quando estiver passando o anjo da morte por cima, ele diz: prepara os teus pés, põe o cajado na mão, cinge os teus lombos e come apressadamente. O que o Senhor estava dizendo era: porque se naquele momento Ele dissesse sai, o povo tinha que estar preparado para sair naquele momento. Não dava tempo de preparar o sapato, não dava tempo de pegar o cajado, não dava tempo de cingir o lombo. Ele disse: come apressadamente, com o sapato nos pés, com lombos cingidos, com cajado na mão. Eu estou entendendo que existem pessoas espirituais nessa noite que já estão entendendo. O anjo da morte está passando lá fora. O Senhor está dizendo: prepara a tua vida, eu vou voltar, eu irei voltar. Existe uma igreja esperando, existe uns olhando para trás, existe uns olhando para o lado, mas nós estamos, aleluia, adorando o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Não fica parado olhando para trás, não fica parado olhando para as palavras do inimigo, não fica para trás olhando para as coisas que ficaram. O Senhor disse assim: tu vai deixar tudo, vai deixar tua fazenda, vai deixar casa, porque a terra que eu tenho para ti é uma terra que manda leite e mel. Não adianta ficar dizendo é porque ela sabia, é porque ele machucou, e porque ela falou. Deus está dizendo: é hora de preparar os sapatos, é hora de olhar para os teus filhos e dizer: meu filho, você está com sapato, aleluia, cadê o seu cajado, aleluia, cadê o seu lombo está cingindo, porque o Senhor voltará, o Senhor voltará.
dia Moisés disse: Senhor, eu quero ver, eu quero ver, eu quero te ver, Senhor, porque às vezes a gente fica duvidando, às vezes a gente fica dizendo: Senhor, fala comigo, olha, mostra aqui. E Moisés chegou e disse assim: olha, eu quero ver, Senhor, eu quero te ver. Deus disse: Moisés, tu não consegue olhar para mim, aleluia, eu sou santo, tão santo que os olhos naturais não podem ver, Moisés. Mas tu vai fazer o seguinte: tu vai lá para aquela brecha, e quando eu estiver passando, aí diz a palavra de Deus, que Deus disse assim: eu vou passar lá e tu vai me ver, tu vai ver a minha glória. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Quando Moisés foi lá, ficou olhando, quem sabe, para a brecha, aleluia, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. E a palavra de Deus diz que ele colocou a mão e passou. E então Moisés viu as costas de Deus. E eu fui olhar no hebraico a palavra de Sadim tem quase o mesmo efeito do inglês. Back pode ser traduzido para as costas. I got a pain in my back. Ou seja, eu estou com uma dor nas minhas costas. Mas back também pode ser passado, pode ser atrás, lá atrás. Então, quando ele estava passando, Moisés começou a olhar para trás e começou a ver a glória de Deus. Começa a olhar para trás e começa a ver a glória de Deus. Começa a olhar para trás e ver quantas vezes o Senhor te curou, quantas vezes Ele te salvou. Quando o anjo da morte vai passando e o Senhor diz: não, aí não toca, aleluia, não tem como tocar, porque a minha mão está sobre a sua vida. Agora o nome do Senhor nessa noite. Começa a olhar para trás e ver quantas vezes o inimigo disse: eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela, eu vou destruir a sua casa. E o Senhor dizendo: não vai, não vai, porque eu tenho algo com ela. Aleluia, Deus está dizendo: não toca. Mas enquanto a minha casa, a minha família, o Senhor está dizendo: eu cuidei para sair de lá, eu cuido aqui e vou cuidar